É com muito gosto, estamos aqui mais uma vez reunidos para o nosso ciclo de conferências Construir a Esperança. É a sexta destas conferências, é a quarta em semanas consecutivas. Celebramos agora durante o mês de junho, todas as semanas mantivemos estas conferências. Uma grande adesão de associados, de amigos, hoje temos aqui muita gente do Santander e que mostra uma grande adesão a todo este ciclo. Hoje temos mais uma vez o Zoom cheio, 248 inscrições, ainda só entraram 117 pessoas, o que nos faz passar a barreira das 1.300 inscrições em 17 sessões que tivemos desde março, a nível nacional, nos núcleos, e numa enorme demonstração de vitalidade, proximidade com todos os associados da ACES. Creio que aqueles que estão mais remotos foram aqueles que mais beneficiaram com tudo isto. Mas mais relevante do que estes números, que são excelentes, tem sido a forma frontal, a verdade, a autenticidade dos apresentadores, a humanidade que transparece das preocupações, das decisões de liderança, das tensões que têm que gerir no seu negócio, com novos desafios, e a centralidade nos valores. Um impacto transformador que cada conferência tem tido em muitos daqueles que as ouvem é verdadeiramente impressionante e isso tem sido transmitido por todos. Este ciclo, até final de julho, vai ter mais uma última sessão, que será com o Presidente da República, e aguardamos a marcação da data final, que deverá acontecer até 15 de julho. Portanto, depois dessa data, em princípio, não iremos fazer e esperamos esta confirmação. Hoje temos aqui connosco, não é um convidado, porque é um homem, é uma pessoa da casa, pertence à SES, e que para além de um grande amigo e um peregrino na vida, é alguém que é da casa e que num vídeo da ACES dá um testemunho muito marcante, podem ver em www.aces.pt, em que refere como uma comunidade que a ACES é para mim uma comunidade que me acompanha na vida, inquietando a minha consciência na forma como trabalho e na procura da unicidade da minha vida. Associado há muitos anos, o Pedro tem servido à associação como membro da direção executiva da ACES até 2019, onde teve um papel muito relevante, nomeadamente na sistematização da proposta de valor e na efetivação de passos seguros em tudo o que era a prestação de contas, sustentabilidade da associação e por aí adiante. Mas acima de tudo, o Pedro é alguém que reconhecemos pela sua liderança convicta, segura e competente, pela procura de uma liderança baseada em critérios de justiça, verdade e humanidade. O facto de ter convicções profundas permite-lhe ser firme nas decisões e comprometido sempre com os outros. Partilho aqui um pormenor que é relevante do seu estilo de liderança e que foi em março, perante os primeiros casos positivos de Covid em colaboradores do banco, e sabemos que o segundo caso mortal em Portugal atingiu o presidente do banco, o Dr. António Vieira Monteiro, que também homenageamos aqui. Mas dizia eu que perante esta situação o Pedro fez questão de telefonar pessoalmente a cada um desses colaboradores para saber da sua decisão. Enfim, poderia aqui transmitir muitas outras histórias que fomos partilhando ao longo da vida e que são absolutamente marcantes. E eu creio que é esta liderança pelo serviço, pela atenção de cada pessoa, pela dignidade da sua realidade familiar, que a ACES procura promover este tipo de liderança, esta forma de liderar como serviço e de criar valor e distribuí-lo de uma forma que seja justa. Com isso contribuindo para empresas mais fortes, onde cada um conta. Aproveito também para dar os parabéns ao Pedro pela atribuição muito recente, já em junho, pela Fundação Mais Família, do grau de excelência da empresa familiarmente responsável. O primeiro banco em Portugal a conseguir esse grau de excelência e a segunda empresa juntamente com a EDP. Pedro, sabes a amizade que te temos e que te tenho particularmente e obrigado por seres tão generoso e pela alegria enorme de te ter aqui. Sabemos que fazes um esforço grande no meio de tantas solicitações, mas é o teu espírito de serviço e tenho a certeza que vai ser um tempo muito bem gasto por para todos nós e obrigado uma vez mais. E passo-te a palavra. Sim, senhora. João. Bem, boa tarde a todos.
Espero que esta hora, eu sei que as conferências têm aqui, estes webinars têm sido entre o meio-dia ou às 6 da tarde. Espero que não tenha atrapalhado também o vosso dia. Começar naturalmente para agradecer à SES, ao João Pedro Tavares e ao Jorge Líbano Monteiro o convite para esta conversa, e agradecer as palavras do João Pedro. Também é preciso humildade, já sabe, João, que eu não sou muito dado a elogios, mas com alguma humildade também os ouvir, sendo que naturalmente são parciais pela amizade que nós temos. Pediram aqui o convite no sentido de partilhar também como o Banco Santander tem vivido estes últimos tempos de crise, uma crise que é primeiro sanitária, mas cada vez mais será naturalmente uma crise económica, mas o que realmente eu gostava de partilhar e que tem sido motivo de minha reflexão nestes últimos meses e que gostava que realmente fossem as conclusões da minha apresentação, mais do que a história do Santander, é como é que um propósito, os valores e uma cultura de uma organização são postos à prova numa altura destas. E também, aqui um disclaimer, falar-vos não apenas como presidente executivo do Santander em Portugal, mas também como pai, marido, filho e também homem de fé, e digo-vos isto porque entendo que a minha realidade, e não só a minha, mas de todos, é realmente una, e as diferentes dimensões do nosso eu não podem e não devem ser dissociadas. E pelo contrário, eu acredito que são todas estas dimensões que moldam o nosso comportamento, a nossa maneira de estar e a nossa maneira de liderar principalmente nestas alturas. E também acredito que o que tenho aprendido nos últimos anos com a SES, particularmente com o meu grupo de Cristo na Empresa e também da CBX, e com as conversas inspiradoras que vou tendo também com o meu amigo João Pedro Tavares, foi decisivo para enfrentar da melhor maneira estes momentos que estamos a viver. E eu diria que esta é uma crise que nos apanhou a todos de surpresa, mas que a todos nos convocou para dar o seu melhor. Eu diria que o melhor na tentativa de garantir, primeiro, a nossa função, que a nossa função na sociedade continuava. Segundo, que não deixaríamos ninguém para trás. Terceiro, que manteríamos o apoio àqueles que mais precisam, não sendo indiferentes ao sofrimento, e como dizia o Papa Francisco, este não é um tempo de indiferença, e que finalmente se começaria a preparar um novo futuro com mais inclusão e com mais partilha. E também, que é o tema de hoje, com mais esperança. E por isso, a minha contribuição hoje aqui terá 3 pontos. Primeiro, falar-vos do nosso propósito, dos nossos valores e da nossa cultura. Segundo, partilhar qual foi a nossa ação concreta no sentido de transmitir segurança num tempo de enorme segurança para todos. E terceiro, falar-vos um pouco do futuro, como vemos o papel do Santander na sociedade portuguesa do futuro. Começando pelo primeiro ponto de propósito, valores e cultura. E tem-se falado muito de propósito, valores e cultura nos últimos tempos. No Santander, como em quase todas as empresas, em todas as organizações, vejo permanentemente aqui no banco a referência, seja em reuniões corporativas, no nosso relatório de contas, nas comunicações do grupo, nas atividades de formação interna, vejo várias referências sempre ao nosso propósito, aos nossos valores e à nossa cultura. Mas sabe, sempre me questionei se as pessoas aqui no banco realmente percebiam e viviam o que está escrito como a missão da empresa. Para saberem, o nosso propósito é o de ajudar as famílias e as empresas a prosperar, e queremos fazê-lo de uma forma simples, próxima e justa. Toda a gente aqui no grupo conhece estes princípios, mas eu acredito que só com o Covid é que foi possível, através de situações práticas que a crise originou, viver, eu diria, de forma plena estes princípios e tê-los verdadeiramente interiorizados nas pessoas. E senti que mais do que nunca as nossas pessoas estiveram aqui no banco com grande espírito de missão, ultrapassando muitas vezes constrangimentos operacionais e mesmo pessoais, no sentido de viverem plenamente o nosso propósito e a nossa maneira de fazer as coisas.
eu diria, no meio de tudo isto, foi talvez, foi uma das coisas boas da crise, no meio desta desgraça. Eu acho que no passado, aqui no banco, sempre estivemos muito focados nos nossos objetivos e passámos a ter uma visão mais alargada da nossa função no mundo e o que podemos de facto contribuir para ajudar as famílias e as empresas. Portanto, isto relativamente ao primeiro ponto relacionado com o nosso propósito. O segundo ponto que eu chamaria aqui a sobrevivência, que qual é que foi a nossa ação concreta no combate ao Covid-19. Primeiro perceber que há coisas urgentes e outras que são importantes. Eu digo assim, por exemplo, num incêndio, o mais importante primeiro é apagar o fogo, limitando o dano na casa e só depois ter a preocupação de reconstruir a casa depois do fogo apagado. E, portanto, a primeira coisa é não querer fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, sim, depois mais tarde virá uma terceira fase, que será para aproveitar e melhorar a casa, construindo aí aqui uma casa mais sólida e talvez com melhores acabamentos. E tal como aprendemos quando voamos, quando vamos de avião, ao princípio, que nos ensina também que numa situação de emergência, quando caem as máscaras de oxigênio, primeiro colocamos a nossa máscara e depois ajudamos a colocar a máscara na pessoa que vai ao nosso lado. E por isso é muito importante quando definimos estas prioridades, e a primeira prioridade foram os nossos colaboradores, para que depois a segunda prioridade vai ser os nossos clientes e a sociedade, e finalmente pensarmos no futuro do nosso negócio como terceira prioridade, ou seja, nos nossos acionistas. Eu acho que desde o início ficou muito claro que, sendo esta uma crise sanitária, tínhamos que garantir a segurança das nossas pessoas. E como sabem, o João Pedro também já referiu, a Covid tocou-nos de uma forma muito próxima, a perda do nosso presidente do Conselho de Administração, o António Vieira Monteiro, no dia 18 de março, que foi um golpe muito, muito duro e que reforçou ainda mais a nossa atenção para os reais perigos desta pandemia. Eu também aproveito também ao António para mandar daqui o meu sentido abraço e na oração final, com o Padre José Pinheiro, podíamos rezar não só pelo António, mas também por todos aqueles que já partiram por causa do Covid. Mas dizia eu, tínhamos que garantir primeiro a segurança das nossas pessoas, e acho que o fizemos de uma forma decidida, com o sentido de urgência que o tempo requeria. E por isso foi num curto espaço de muito poucos dias que já tínhamos 98% das nossas pessoas dos serviços centrais a trabalhar a partir de casa, que foi um esforço enorme da nossa equipa de IT e de cibersegurança. E nos nossos balcões que nunca fecharam, adotámos uma política de rotação em que 50% das pessoas estariam em teletrabalho e os outros 50% no balcão, garantindo naturalmente todas as condições dos que se mantenham na linha da frente a trabalhar com segurança. Com máscaras, gel, luvas, acrílicos, e posso dizer que no início da pandemia foi extremamente difícil obter estes materiais. Também estabelecemos, estamos a falar aqui das nossas pessoas, e estabelecemos um convênio com um laboratório para que eles pudessem fazer grátis, naturalmente, ou de graça, o teste do Covid-19 num curto espaço de tempo, com uma resposta muito rápida, e também temos disponíveis linhas de apoio médico e psicológico para quem precise, que têm sido utilizadas, e sem estigmas. Também fizemos questão de estar próximo dos 19 colaboradores que apanharam Covid aqui do banco, e o João Pedro estava a contar uma história, mas eu vou alargar a história porque a todos eles ligaram o respectivo diretor da área, o diretor coordenador, o Sebastião Beltrão, o administrador da área, o Miguel Belo Carvalho e eu próprio. Uma mera coincidência, por acaso todos membros da ACES, mas ligámos a saber como é que estavam e o que precisavam. E uma história engraçada foi quando eu falei por uma destas colaboradoras que apanhou Covid e que já estava na fase final de recuperação, e que lhe perguntei como é que estava e como é que tinham sido os sintomas, estava tudo bem. Ela disse, olha, já estou ótima, mas agora vou ver se apanho aqui Covid outra vez. E eu perguntei-lhe, oh, Sara, vai apanhar Covid outra vez? Era uma senhora de um balcão de Braga. Ela disse, sim, porque, olha, sou assistente aqui em Braga e vou apanhar Covid outra vez para ver se tenho a honra de falar outra vez com toda a hierarquia do banco. Até o presidente me ligou, nunca me tinha falado tanta gente importante.
e realmente mostra a proximidade que houve. Não, o João Pedro deu o meu caso, mas acho que foram todas as pessoas do banco realmente que foram acompanhando estas pessoas. Mas eu diria que garantir a segurança das pessoas não era e não é apenas um tema sanitário. É também, e será cada vez mais daqui para a frente, um tema económico. E eu acho que neste sentido, também muito relacionado com a segurança das pessoas, tomámos aqui decisões que contribuíram para essa segurança económica das nossas pessoas. Logo em março anunciámos que não íamos fazer layoffs e mantivemos, que foi muito importante também, neste sentido de corpo, todos os trabalhadores temporários e estagiários que temos nesta casa e que são bastantes. Mantivemos os salários de todos os colaboradores por inteiro, incluindo o subsídio de refeição, mesmo para quem estava em casa, e também demos a possibilidade de antecipar até 50% do subsídio de Natal, que felizmente até agora não houve grandes pedidos. Demos também a possibilidade a colaboradores que estavam em teletrabalho de poderem exceder o seu plafond de telemóvel, naturalmente justificado de contactos com clientes ou fornecedores, e mesmo aqueles que não tinham telemóvel, demos também um plafond para chamadas de trabalho. Os que tinham colaboradores que aqui no banco usufruem também da comparticipação de passo social, portanto passámos para quem quisesse deslocar-se em viatura própria manter essa ajuda de combustível. Tivemos inclusive as aulas do ginásio passaram do banco aqui a ser dadas online e também estabelecemos aqui um convênio com a HP para compra de equipamento informático, nomeadamente mais do que para os colaboradores que têm naturalmente portáteis, mas para a família e normalmente para os filhos que tinham a escola à distância. Eu diria, esta segurança económica, que não é um grande esforço, mas é muito importante para as pessoas sentirem neste primeiro embate essa segurança, e eu acho que, apesar de afastados, eu acho que estivemos mais do que nunca mais colaborativos e mais produtivos do que alguma vez tenha visto no banco em mais de 25 anos. E quem nos conhece sabe bem que esta afirmação é uma afirmação com significado. Eu diria também que a cereja em cima do bolo foi a notícia nos finais de maio que o Santander em Portugal recebeu, como o João Pedro já referiu, a classificação máxima da certificação de entidade familiarmente responsável, nos foi atribuída pela Fundação de Mais Família e pela ACES. Eu acho que é o resultado de 75 medidas de apoio à conciliação familiar e profissional que fomos implementando também nos últimos anos. Portanto, e concluindo relativamente às nossas pessoas, acredito que todas estas medidas deram uma grande segurança a todos, reforçaram o seu sentido de pertença e orgulho em ser Santander e contribuíram para aquilo que no nosso caso foi uma das boas surpresas da crise. E tudo isto, depois de termos, como eu dizia, a máscara de oxigénio, que era esta parte metida, preparou-nos para poder servir melhor os nossos clientes. E para os nossos clientes também a nossa preocupação foi estar ao lado deles desde a primeira hora. E acho que ressalvar aqui que estivemos de uma maneira diferente. Nós temos aqui no banco 6.200 pessoas, para terem uma ideia, 4.000 são comerciais. E sempre fomos, o Santander é conhecido, é uma máquina muito afinada de colocação de produtos e serviços e de cumprimento de objetivos. Mas nesta crise o que fizemos foi privilegiar o contacto com os nossos clientes, sejam eles particulares ou empresas, porque como devem calcular, não eram tempos para vender nem um seguro, nem um cartão ou um crédito, mas muito mais para aproveitar para contactar os nossos clientes para saber como é que estavam as coisas e em que medida é que o Santander os podia ajudar. Nunca tivemos, eu posso dizer que quintuplicámos o nosso nível de contactabilidade com clientes face ao que foram provavelmente os últimos 25 anos. As pessoas tinham que fazer aquilo, os nossos comerciais tinham que fazer alguma coisa, não era vender produtos e, portanto, aproveitaram para falar para os clientes. Se os clientes precisavam de aderir às moratórias, e aqui montámos um processo extremamente simples e rápido através do NetBank para a adesão às moratórias, se precisavam de alguma linha de apoio, se precisavam que os ajudássemos a aceder aos nossos canais, e também aqui uma história que dentro desta preocupação de proximidade, o António Terra da Mota, que é uma pessoa que trabalha aqui no banco, teve de repente uma ideia de lançar uma iniciativa a que chamámos, a que ele chamou Aqui e Agora, e cujo objetivo era, vamos ligar aos nossos 150.000 clientes, com mais de 65 anos, que temos aqui no banco, e que não são digitais, portanto,
que no estado de emergência não podiam sair de casa, e vamos falar para eles a perguntar se há uma coisa que o Santander pudesse fazer por eles. Portanto, não se tratou de vender produtos ou serviços do banco, mas só para procurar saber se estas pessoas precisavam tentar ajudar. Teve esta iniciativa, ao princípio criou aqui muita polémica, lançamos, não lançamos, lançámos, e realmente temos histórias extraordinárias de entrega dos nossos colaboradores e de gratidão dos nossos clientes, que eu acho que davam para escolher um livro. Eu vou contar aqui três, uma do Rui Godinho, que é o nosso gestor de Setúbal, que num desses contactos percebeu que o cliente estava isolado, sem família, já com pouca comida e sem medicamentos, e que pronto, ficou-se a passar por causa dele, obter a lista de medicamentos e das compras do supermercado e foi tratar dessa situação. Ou também aqui outro caso da Sónia Massa dos Açores, que ao ligar para o cliente só para saber se estava tudo bem, o senhor começou a chorar, emocionou-se e disse que há muito tempo ninguém ligava. Então é um senhor que vivia sozinho. E também uma terceira história da Sara Gouveia, de Matosinhos, que ligou para o cliente só para saber se estava tudo bem, estava tudo ótimo, e uma semana mais tarde teve a cliente a retribuir a chamada só para saber se estava tudo bem com ela. Portanto, histórias engraçadas de contactos com clientes. E foi neste ponto e na maneira que abordámos os nossos clientes nesta crise que eu acredito que os nossos colaboradores passaram a sentir de forma mais verdadeira o nosso propósito, de ajudar as famílias e as empresas a prosperar de uma forma simples, próxima e justa, e não ser apenas o que nós éramos realmente que sentíamos, que era uma fábrica de vendas agressiva, afinada e que sempre fomos muito focados em termos de objetivos. E acreditem que eu muitas vezes fico realmente emocionado com estas histórias, muitas histórias, especialmente do aqui e agora, e muito orgulhoso da nossa equipa e acima de tudo com a gratidão dos nossos clientes. Normalmente eu passava o tempo a ouvir queixas do banco, de coisas que não funcionavam, e tenho ouvido agora também feedback também muito bom. Também neste ponto, ao nível do apoio à sociedade, fizemos também aqui questão de triplicar o nosso orçamento de banca responsável para este ano. Foram inúmeras iniciativas que apoiámos, com um trabalho também incrível da Inês Ombe Sousa, também ela membro da ACER, e nomeadamente ao nível, e mais do que o equipamento hospitalar e material de proteção, mas foi acima de tudo o apoio a redes sociais que combatem a fome, que infelizmente aumentou, subsiste e aumentou, e para os quais muitas pessoas sem isso, esse apoio, ficariam desamparadas. E eu talvez aqui fazer referência ao Fundo Solidário, que foi uma ideia, um conjunto de colaboradores do banco, muitos de serviços centrais e outros de balcões, que queriam ajudar e decidiram constituir aqui um fundo solidário para este fim, contou com o apoio de muitos e que o banco depois se propôs a juntar e dobrando também o montante doado pelos colaboradores. É engraçado porque lançámos este fundo numa sexta-feira, logo nesse dia tivemos 450 pessoas a participar e no final foram cerca de 1.400 colaboradores que deram esse contributo. A verdade é que posso dizer, por causa dessas iniciativas, a Casa, Centro de Apoio aos Sem-Abrigo, o Centro Paroquial e Social Padre Amadeu Pinto, a Fundação A Nossa Casa e o Centro A Sagrada Família, entre muitos outros, puderam continuar a apoiar quem precisa. E também, ao nível dos nossos fornecedores, passámos a pagar aos nossos 4.500 fornecedores a pronto, quando antes pagávamos a 30 dias ou mais, e eu diria que tudo isto foram boas ajudas e que ajudaram também a complementar a nossa função na sociedade. E, finalmente, não deixamos de ter claro que, para continuar a cumprir o nosso propósito de apoiar os nossos colaboradores e também a sociedade, precisamos ter um banco sólido e rentável. E isso implica aqui eu falar-vos do meu terceiro ponto, que é falar-vos do futuro. Portanto, primeiro, passando a primeira fase de sobrevivência, temos agora as seguintes duas fases. Segunda, a que eu chamaria de recuperação, e terceira, de renovação. Portanto, primeira, sobreviver ao Covid. Segunda, recuperar deste período de recessão. E terceiro, reimaginar ou reinventar o nosso modelo de negócio para enfrentar aquela que é uma verdadeira, eu diria, uma verdadeira alteração climática no setor da banca. Acho que todos os setores vão ter impacto, mas eu acredito, no caso aqui do setor financeiro, vai ser uma verdadeira alteração climática. E eu entendo mais do que fala-se muito do novo normal, e eu entendo mais do que um novo normal, vamos ter um novo diferente.
Portanto, ou seja, a única coisa que podemos ter a certeza sobre o futuro é que ele vai ser diferente daquilo que antes do Covid achávamos que ia ser. E aqui um ponto, até se calhar, há muitas questões que podem colocar que eu não sei responder. Tentar prever o futuro é difícil e está realmente dependente de um conjunto de variáveis que não controlamos. Será que vamos ter a vacina? Será que vai haver uma segunda vaga? Os governos, principalmente na União Europeia, vão trabalhar em conjunto? Será que a recessão vai ser mais ou menos prolongada? Será que vamos ter mais ou menos desemprego? E o que eu vos posso dizer é que não sei. Mas uma coisa eu tenho a certeza, que o nosso propósito, valores e cultura vão se manter. O enquadramento em que vamos estar é que permanece ainda uma grande incógnita e o melhor que podemos fazer, eu diria que é prepararmos para o pior, esperando naturalmente o melhor. Mas há aqui 3 tendências que eu gostava de destacar relativamente ao futuro. A primeira tendência, que se fala também muito hoje em dia e tem a ver com a nossa maneira de trabalhar, que claramente vai ser diferente. O teletrabalho irá desempenhar aqui um papel maior do que até aqui. Não só na organização de trabalho, tem sido muito aí o foco, mas acima de tudo na captação de talento, na mobilidade do talento e aproveitando também o tema que estamos aqui na SES, no equilíbrio da nossa vida familiar e profissional. Portanto, eu acho que a primeira tendência vai ser esta relacionada com o teletrabalho. A segunda tendência tem a ver da maneira como os clientes se relacionarão com a banca. Eu acho que vai existir em todos os setores, é uma reflexão que deve ser feita, mas particularmente como se relacionarão com a banca, será cada vez mais, eu diria aqui, desculpem o inglesismo, digital first, e também neste ponto é crítico porque nós queremos clientes, não queremos users. E eu acho que esta é uma aceleração dramática de uma tendência que já vinha atrás e irá implicar tomar decisões muito difíceis. Eu acho que será aqui um tempo extremamente desafiante para um gestor católico como eu. Não vamos precisar de tantos balcões, vamos precisar de menos pessoas, com skills completamente diferentes. Vamos precisar de pessoas com uma atitude mais aberta, mais móvel, mais disponível para também aprender de uma forma constante. Não sei como traduzir, mas ter aqui uma learning organization e não tanto como hoje em dia são as organizações, uma know-all organization. E uma grande mudança, ter aqui uma organização que as pessoas tenham uma forte cultura de serviço, que hoje em dia existe muito aqui, principalmente no banco, uma forte cultura de produto e passar a ter uma forte cultura de serviço. Eu diria que o grande desafio é passarmos de vendedores a servidores e por isso vão ser aqui tempos muito desafiantes. A terceira tendência é aquilo que é exigido às organizações, é que elas sejam elas próprias cada vez mais inclusivas e conscientes do seu impacto social e ambiental e que isso seja um imã de captação de talento e também de clientes. Acima de tudo, tenham um propósito global e que defendam aqui os valores corretos. Eu digo isto porque acho que não basta ter um modelo de negócio rentável, é preciso que os negócios sejam sustentáveis para todos os stakeholders. E eu, pessoalmente, também o meu testemunho, revejo-me bastante neste novo diferente. E como Presidente do Banco Santander, acho que nunca me sentiria preenchido se aquilo que fizesse fosse apenas entregar lucros ao meu acionista. Falamos seguramente, vamos entregar esses lucros, mas vamos fazer e temos que fazer muito mais do que isso. Eu diria que é uma necessidade, não é um nice to have, perceber que o futuro das organizações terá sempre esta dualidade, que por um lado ter um lucro com propósito, cultura e valores, para por outro iria atingir um crescimento sustentado. E nunca deixar, no meio de toda esta adversidade, de liderar pelo exemplo e em busca de um bem maior. Portanto, para concluir, eu acho que o maior risco quando se vive uma crise com esta dimensão e com um nível de incerteza e falta de visibilidade sobre o futuro é cairmos na tentação dos famosos 3Ds, que vocês provavelmente já conhecem e têm ouvido falar, que são o desânimo, a desistência e o desespero.
E eu tenho pensado muito num dos desafios que assumimos enquanto membros da ACES. E vocês todos devem ter, o João Pedro não faz muita publicidade, não fez muita publicidade da ACES, mas este folheto aqui da ACES, e quando lemos este folheto da ACES, um dos desafios que assumimos, são 7 os desafios, é o ser esperança nas nossas empresas e na nossa comunidade. E através da nossa ação, diz aqui, conseguir transformar as empresas e a sociedade. E este desafio, não é nem mais nem menos do que dar resposta a estes 3 Ds. E por isso, assim, ao desânimo e também ao medo, que está associado ao desânimo, devemos responder com o ânimo. Eu já o referi uma vez numa conversa, mas refiro aqui outra vez, numa conferência muito boa que eu ouvi sobre o discernimento do padre Nuno Tovar Lemos, que falava de uma palavra que, infelizmente, eu não recorro muitas vezes, mas que ele alerta para recorrermos, que é efatá, no sentido de nos abrir, sair, caminhar e arriscar. Como ele diz, procurar a vontade de Deus. Eu acho que nestes tempos de incerteza e ambiguidade, esta procura parece-me crítica e é a melhor maneira que podemos responder com o ânimo. O segundo, a assistência, responder com a persistência. E eu, como já perceberam, sou um contador de histórias aqui do banco e lembro de uma história de uma amiga aqui do banco, que é a Cristina Melo Antunes, que é voluntária da Junior Achievement, e quando chegou à escola Almada Negreiros, aqui foi há 2 anos, para a primeira sessão de voluntariado, ela viu assim escrito na parede da entrada da escola, mal chegou à escola, uma frase do pintor: não deram resultado todas as esperanças que tinha posto no dia de hoje, mas amanhã, muito cedinho, se Deus quiser, todas as esperanças começam outra vez à procura da minha vez. Portanto, aqui a persistência diária é a melhor resposta, talvez, à assistência. E, por fim, o desespero, em que a resposta realmente deve ser a esperança, e que é o ponto também grande desta conversa e destas conversas. E realmente, quando eu falo em esperança, não é, também como dizia o padre Nuno Tovar Lemos, ficar à espera com um pensamento otimista. Ele dizia isso nesta conferência. Esta esperança é uma força interior que dá o sentido da vida, mesmo quando não o entendemos. E que nos dá esta confiança de pessoas de fé que somos, que a história terá um sentido final e que é isso que nos faz realmente arregaçar as mangas e mandarmos à construção dessa história. E este arregaçar as mangas, em vez de ficar à espera, parece-me que é uma atitude completamente diferente e crítica para esta altura. Ou seja, eu diria, o mundo não vai voltar à existência pré-coronavírus, muita gente vai passar mal, e é precisamente nesses que temos que concentrar a nossa atenção, focados, como eu referi, num bem maior, e ter claro hoje mais do que nunca que precisamos uns dos outros para ultrapassar esta crise, mesmo que tenhamos que tomar decisões difíceis, a forma como as fazemos acho que vai ser crítico e pode fazer a diferença. Acho que todos temos que desempenhar o nosso papel, o Santander terá que cumprir o seu, também aqui com a inspiração da ACES, dos grupos de Cristo na empresa e de todos os líderes que trabalham aqui nesta casa, e também eu espero que eles sejam inspirados pelo Espírito Santo. Muito obrigado. Muito bem, Paulo, parabéns. Obrigado, Pedro. Passa ao Jorge. Muito bem, Pedro. Obrigado pela tua intervenção, que foi ao encontro de muitos dos pontos que estavam a ser perguntados aqui nas perguntas, e é sempre muito impressionante ver como é possível viver o espírito da ACES também num grande banco e ter esta liderança em medida de valores e de desejo de humanidade para aqueles que estão dentro do banco, os colaboradores, também para os clientes e para todos aqueles com quem o banco interage. Algumas perguntas no tempo que nos resta nesta conferência, e se calhar pegava no primeiro, que é uma pergunta que foi feita e que é uma coisa tão assegiana e que o João Pedro tanto fala,
quando dizes que o grande desafio é passar de vendedor a servidor. É possível ser servidor dentro de um banco ou dentro de uma grande empresa? Ou é o sonho só do João e de outros dentro da SES? Essa é uma pergunta do João Pedro. Se é possível ser servidor? Não é minha, é de outro associado. Desculpa lá, percebi que... Basta falares no teu exemplo. Não, mas acho que uma das coisas mais difíceis, eu estou aqui a falar do banco, mas acho que todas as empresas de serviços provavelmente têm que fazer esse caminho. E eu falo aqui no banco que me parece que eu diria, que o temos que fazer com um caráter de urgência, porque é extremamente difícil mudar a cultura de uma empresa. Como vocês sabem, cultura são comportamentos, e nós temos um comportamento muito enraizado, este que é o, como eu já referi, o cumprimento dos objetivos. Vivemos aqui em ciclos trimestrais de cumprimento de objetivos. Naturalmente, pensamos muito nos nossos clientes, mas o grande foco, sem dúvida, é passar de vendedor a servidor. Parece-me que está muito relacionado com um ponto final que eu referi, que é a sustentabilidade do nosso negócio. Neste novo diferente, acho que não é possível nenhum negócio ter a sustentabilidade se não fizer esse caminho. Se é possível fazer, acho que é um dos maiores desafios que existe, e eu dentro do que tenho aprendido em algumas escolas de gestão, onde tenho tirado alguns cursos, posso dizer que das coisas mais difíceis é realmente conseguir fazer mudanças culturais e poder fazer alguma alteração da cultura de uma empresa, principalmente quando ela é muito forte. Mas acho que estes tempos trouxeram-nos esse sentido de urgência, trouxeram-nos essa percepção, e acho que temos que largar, talvez, e temos que nos confrontar com o que eu chamo o nosso fixed mindset. E acho que também estes tempos de discernimento, também coletivo, acho que também nos vão levar a essa mudança. Pedro. João, não estou a ouvir. Estava aqui, esse espírito servidor também se liga à questão da conciliação família e trabalho, como eixo também central que definiste também para o futuro também do banco. Como é que isso é possível, mais uma vez, também aqui esta conciliação família e trabalho, que à partida dará algumas vantagens também aos colaboradores, como é que isso é possível fazer dentro de um banco? E, por outro lado, também, qual é que é o sentido desta excelência alcançada com o selo da EFR? Realmente, uma das coisas que o João Pedro, eu agradeci inicialmente, porque o João tem sido uma grande fonte de inspiração também, temos tido muitas conversas ao longo destes anos, e a questão principal nas empresas não está nas competências e está no caráter. E um ponto realmente crítico que aconteceu com esta excelência que nós atingimos não tem a ver com medidas que foram tomadas por mim, foram medidas que foram muitas delas sugeridas, estas 75 medidas que eu falei, que foram sugeridas pelas pessoas, e portanto eu diria que foi aqui uma casa que foi construída por todos. E portanto, muito mais que um desafio meu, é um desafio, esta energia que foi construída ao longo destes últimos, diria, quase 10 anos, a partir do momento em que abraçámos este desafio, realmente foram as próprias pessoas que foram também elevando a sua exigência. Esta última, por exemplo, que tem um ano, que é o coaching parental, que é o apoio ao regresso ao trabalho após a licença de parentalidade. Falava-se muito da parte de maternidade. Uma coisa que foi pedido até foi a última medida que eu penso que apareceu das 75, que foi até pedida até por pessoas mais novas e com muito talento que começaram a trabalhar no banco e que sentiram também este apoio ao regresso ao trabalho depois da licença que tiravam, porque, como bem sabes, na nossa geração ninguém tirava esta licença, infelizmente. E eu diria aqui, o grande desafio é manter esta inquietude que as pessoas continuam a exigir e a pedir,
para que sejam tomadas determinadas medidas e que não percam essa vontade de realmente de manter essa conciliação. Portanto, eu diria, é uma co-construção de muitas pessoas, muito mais do que haver uma liderança que se lembra aqui de determinadas medidas. Muito bem, só mais uma terceira pergunta dentro desta linha ainda, mas também tem aparecido no chat outras perguntas deste lado, que é, no fundo, toda essa proximidade que foste revelando que o banco fez, quer a proximidade com os colaboradores, quer a proximidade com os clientes, e essa medida de falar às pessoas com mais de 65 anos é realmente fantástica, muito simples e que terá tido um impacto tão grande junto dessas pessoas. A pergunta que puseram é como é que aproveitamos esta humanização que parece ter entrado nas nossas empresas durante esta fase do Covid, como é que podemos aproveitar para conservar a humanização e essa proximidade que falavas no pós-Covid? É um grande desafio, porque nós sabemos bem na vida, quando fazemos ou um retiro ou exercícios espirituais, ou saímos sempre daquele momento, é sempre uma grande discussão quando temos partilhas de fé, que saímos sempre com o coração muito cheio de intenções e que depois se vai desvanecendo ao longo do tempo. Mas realmente também aprendemos nesses retiros ou quando fazemos exercícios, também técnicas de poder manter também, eu diria, a fasquia alta. Acho que é também um desafio muito grande. Eu acho que a crise, a maneira esta, que foi uma crise muito grande, e estas crises normalmente trazem sempre grandes mudanças, novos paradigmas e novas referências que são realmente mudanças estruturais. E eu tenho uma grande esperança, e falando aqui também do banco e da parte de cultura, portanto, como eu digo, comportamental, que eu acho que há aqui coisas que vieram para ficar, nomeadamente esta proximidade aos nossos clientes, mas também muita maneira como as pessoas colaboram entre elas aqui no banco. As organizações funcionam muitas vezes muito em silos, muito em egos, e eu acho que tudo o que se perdeu desses egos neste tempo e do trabalhar em silos, eu acho que há muitas coisas que não voltam atrás. Ou seja, não vamos viver, eu diria, em termos de colaboração e de humildade e de entrega, provavelmente como vivemos nos meses de março, abril e maio, mas acho que há uma grande parte desse trabalho que foi feito pelas pessoas que vai ficar. Esperemos sim, esperemos que esta inspiração que recebemos hoje também seja uma forma de irmos mais longe. Também, mais com a inspiração, como eu disse no fim, do Espírito Santo do que com a minha. Estamos de acordo. Confiamos mais no Espírito Santo, sem dúvida nenhuma. Muito bem. Havia aqui também um tema relacionado com o teletrabalho. Também tem sido aqui uma constante e que foi referido também na tua intervenção, à volta do teletrabalho, da rapidez com que conseguiram manter, pôr rapidamente 85%, se não me engano, dos colaboradores em teletrabalho. Qual é que é a tua visão sobre o teletrabalho para o futuro, em termos se este é um caminho que vai para ficar, se é algo só pontual para determinadas situações? Não estamos a ouvir. João, não estamos a ouvir, mas eu vou... Sim, não, estava a perguntar como é que se o teletrabalho é algo que se irá manter no banco, ou no fundo foi utilizado por uma questão mais pessoal, mais pontual. Uma coisa engraçada, que é a terceira vez que falo de discernimento, é que também há, dentro das coisas novas, a importância do discernimento é que também temos que ir percebendo como é que elas também vão funcionando. Eu estava a ver na revista Fortune um survey que fizeram aos CEOs de 500 maiores empresas e fiquei chocado com as respostas. Porque a pergunta que faziam, quando é que esperava que 90%, portanto não era a totalidade, é que 90% dos colaboradores voltassem para o antigo posto de trabalho. Para teres uma ideia, 26% responderam que nunca. Portanto, nunca. Portanto, 26% achavam que nunca iriam ter 90% das pessoas outra vez no seu posto de trabalho. Portanto, iam ficar a trabalhar a partir de casa. E depois, dentro do tempo, só 27% destes 500 CEOs é que responderam que achavam que 90% da força de trabalho ia voltar até final do ano. Porque cerca de 50% depois achavam
que iam voltar ao longo de 2021 ou mesmo no início de 2022, sendo que o dado mais importante é que 26% achavam que nunca iriam ter 90% da força de trabalho, talvez, de volta. Agora, tem coisas boas para as empresas, naturalmente. Vai haver aqui poupanças em termos de menos infraestrutura, menos consumíveis, permite ganhar aqui muita eficiência, também na gestão do tempo, de reuniões, e acho que também para as pessoas permite ganhar muito tempo, nomeadamente na parte toda do commuting que tem que fazer para vir para o trabalho, e poupanças, nem que seja em almoços, transportes públicos e tudo mais, e também estar perto da família. Agora, acho que tem coisas menos boas. E, portanto, por isso é que eu digo, é preciso aqui muito discernimento, porque primeiro para as empresas eu acho que há coisas que só se sentem presencialmente, o que eu chamo body language, pequenos gestos e ações, e que muitas vezes são importantes e podem passar despercebidas no Zoom, e que ao vivo dão realmente a real percepção do que realmente está a acontecer. Mas eu acho que também ao nível da gestão de equipas, acredito que se perde muito com uma gestão, posso dizer por esta experiência, de 100% em teletrabalho. É muito mais difícil haver uma partilha de valores, de cultura, ou mesmo, diria aqui, de propósito. O sentimento não é o mesmo. Portanto, eu acho que o equilíbrio vai ser aqui muito importante. Talvez o artigo engraçado sobre isto, não sobre o teletrabalho, mas este equilíbrio entre o controlo e a incerteza. Recomendo também um artigo do Padre Tolentino este fim de semana no Expresso sobre caminhar na incerteza, que também é um bom desafio. E acho que relativamente ao teletrabalho é muito esta tentação entre controlar e viver em alguma incerteza que é o caminho que tem que ser feito. Muito bem. Pedro, aprendo um bocadinho para outros temas também ligados à economia. Há aqui uma pergunta e tem a ver também com uma das frases que referiste também, que o banco tinha decidido pagar a pronto aos seus fornecedores. Como sabes, esta é uma luta longa da ACES também, os pagamentos pontuais a fornecedores. Continua a haver 85% das empresas que não o fazem, na hora que dizem. O que é que o banco pode fazer mais para potenciar esta cultura de pagamentos que é tão negativa para a competitividade das nossas empresas? O primeiro dá uma nota também à ACES, foi só quando a ACES nos desafiou que eu, quando o João Pedro e tu me perguntaste se o Santander não queria aderir, eu não me passou pela cabeça que pudesse haver atrasos no pagamento a fornecedores. E depois, quando fomos ver, realmente era inacreditável, era uma questão de uma cultura, portanto, chegava à fatura e muitas vezes tinha que pagar 30 dias e pagava-se 90, mas era uma questão de cultura. Portanto, e essa cultura mudou-se, não se mudou de um dia para o outro. Depois, passado um mês, fomos lá a perguntar e ainda havia lá umas faturas. Passado 3 meses fomos perguntar, ainda havia outras faturas na gaveta. Como eu disse há bocado, a mudança de cultura é realmente difícil. Agora, eu dentro disto, acho que a ACES tem feito o seu papel. Acho que todas as empresas devem, dentro das suas possibilidades, é um tema muito cultural, que de pagar hoje. E neste momento, há aqui uma entidade que eu nunca percebi, que não paga horas, que é o Estado. Porque aí também é uma questão de cultura. Porque a dívida esteja a um dia, a 30 dias ou 90 dias, faz sempre parte do déficit. Portanto, esta história de achar que se paga mais tarde, particularmente também no setor da saúde, é algo que sempre me fez confusão, mas é cultural. O que é que se pode fazer? Acho que é uma luta. Voltamos aqui à persistência diária que eu falava há bocado. Portanto, todos os dias, acordar com esperança que podemos fazer a diferença e tentar contaminar através do exemplo os outros. E acho que é isso que a ACES também tem feito. Muito bem. Olhando aqui para a economia portuguesa e para há uns meses atrás, houve uma entrevista tua em que lançaste a questão das dificuldades que íamos ter em toda a economia, especialmente há aqui alguém que conseguiu ligar o som. Se conseguisse só baixar o som, quem é que conseguiu entrar? O João Paulo. Tem cara, mas parece uma cara dele. Consegue, Isabel, só fechar o som? Depois, nesse outro televisor, não tenho Word e essas coisas. Pronto, ficou aqui. Vamos agora. Todos em mute e depois tiras o Pedro e a ti. Depois, à partida. Pronto, mas estava aqui em relação, em que falavas do drama do dia em que acabarem as moratórias
aos clientes dos bancos. Como é que vamos conseguir ultrapassar essa dificuldade nessa altura em que acabarem as moratórias? Jorge, deixa-me dizer-te, uma coisa boa de trabalhar num banco é que nós acabamos, temos uma visão, eu diria, helicópterica muitas vezes sobre a economia, porque conseguimos perceber em muitos setores e mesmo nas famílias como é que está a impactar. E eu posso dizer que à segunda e terça acordo bastante otimista e depois à quarta, quinta e sexta acho que isto vai ser uma situação complicadíssima. Ainda não percebi se é pelo facto de realmente Portugal ter aqui Lisboa, onde eu vivo, o peso do turismo ter sido muito grande e de falar com muitas pessoas. Para ter uma ideia, Portugal é o terceiro país do mundo em que direto e indiretamente o turismo tem mais impacto, portanto tem maior peso no PIB. E portanto, não sei se contaminado pelas pessoas que falamos e pelo que vemos, a realidade é que os indicadores que eu tenho até à data não são assim de uma preocupação alarmante, ou seja, naturalmente nas periferias da sociedade, não no conceito geográfico, no conceito talvez social, é onde está neste momento o maior impacto. O primeiro impacto, normalmente em termos de desemprego, foi tudo o que era estagiários, trabalhadores temporários, o drama muitas vezes que assisti mesmo de restaurantes de brasileiros, cabo-verdianos e tudo mais, e nepaleses. Esse foi o primeiro impacto. Agora, eu acho que tem tudo a ver aqui com o segundo impacto, que tem a ver primeiro com o desemprego, eu diria pós-verão, porque acho que as empresas vão começar agora, vai haver aqui a palavra que mais vamos ouvir falar é eficiência. E, portanto, agora há muitas empresas que tiveram este período de 3 meses, vamos ver o que isto dá e vão provavelmente para pensar aqui em termos de eficiência e redução do quadro de pessoas. E acho que depois pós-moratória tem muito a ver com o que vai ser a recuperação económica. Se nós tivermos, como se estima, uma queda do PIB este ano de 10% e depois uma recuperação relativamente rápida no próximo ano, e em Portugal talvez com pré-reservas já de turismo para primavera, verão, eu acho que não vai haver aqui nenhum drama pós-moratórias. Se não tivermos, se a situação continuar bastante, acho que podemos ter aqui uma situação bastante pior do que foi a última crise de 2012. Mas eu diria, podemos pôr aqui probabilidades, para quem gosta de números, mas a situação mais complicada, eu fiquei sem som, João Pedro não, está aqui, é mais complicada, mas parece-me neste momento, vamos ter aqui duas fases. O pós-layoffs, e que deve ser aqui a seguir ao verão, e vamos ver como é que o desemprego vai aumentar, e a segunda fase, o pós-moratórias, que será em abril de 2021. Mas eu te digo, segunda e terça otimista, quarta e quinta e sexta bastante pessimista. É sempre temos que ter mais dias otimistas ainda, tentar conseguir que esses dias os otimistas sejam mais do que os pessimistas. Muito bem, aqui outra questão que perguntam aqui é sobre o Banco de Fomento. E se há aqui se é realmente importante a criação do Banco de Fomento do contexto da recuperação económica e financeira das empresas. Aqui, além do Banco de Fomento, há aqui alguma coisa que o Estado possa fazer também que seja importante para recuperar a economia, para além do que está a fazer? O Banco de Fomento já se fala há muito tempo, não é? Portanto, eu vejo com expectativa, acho que pode contribuir, acima de tudo, para agilizar o processo de chegar com a série de incentivos à economia. E essa é a ideia, eu acho que pode ser bastante positivo, eu acho que é uma das ideias base do Banco de Fomento. Mas está há muito tempo no papel e na estrutura, porque já existe uma estrutura há uma série de anos, portanto, nisso os portugueses somos bons, criamos a estrutura em um documento, mas não sei se está há 4 ou 5 anos para sair também do papel. Agora, acho que é uma boa ideia, vemos casos onde existem bancos de fomento, nomeadamente na Alemanha e França, e funciona bem. Agora, eu tenho aqui um pensamento mais, talvez, liberal em termos de apoio à economia. Não me parece
a teoria do helicopter money, que é distribuir dinheiro por toda a gente, sejam famílias e empresas, seja a solução. É verdade que as empresas portuguesas têm aqui um déficit de capital muito grande, já é um tema histórico, Sim. muitos anos, e nós temos um sistema fiscal que está, diria, completamente enviesado para um enquadramento pró-dívida e não pró-capital. E, portanto, eu acho que uma das coisas que podia ser feita e que devia ser feito era, em vez de estar a distribuir dinheiro com critérios que são sempre muito difíceis, e nós sabemos que quando estas distribuições são feitas é muito difícil ter aqui um critério, provavelmente seria olhar para o sistema fiscal das empresas, criar incentivos mais para capital e não tanto para dívida, e também nas famílias. Acho que essa é a melhor maneira de, provavelmente, dar uma dinâmica maior à nossa economia. Falo em termos de Portugal, como falo em termos da Europa. Muito bem. Infelizmente o tempo passa depressa, faltam-nos 7 minutos para terminar, para acabarmos à hora certa, às 7h15. Portanto, aqui as últimas perguntas, só uma ou duas últimas perguntas, que vou aqui tentar escolher de várias que nos aparecem e, portanto, e aqui se calhar algumas mais sobre a responsabilidade social das empresas, para começarmos a terminar. Aqui é uma pergunta que pergunta, entre a crise de 2008 e a crise atual, que o papel das empresas e a responsabilidade das empresas na superação da crise que tem sido muito diferente. Também tens esta noção que a forma como as empresas olham para a responsabilidade social é bastante diferente agora do que foi em 2008? Acho que é substancialmente diferente. Substancialmente diferente. E eu diria, talvez, sinto essa diferença muito grande. Eu dizia quando eu falava há bocado na terceira tendência que eu penso que vai acontecer nesta situação pós-Covid, o que é exigido realmente às organizações, quando eu falo aqui de serem mais inclusivas, de serem mais conscientes do impacto social e ambiental, terem um propósito também global, a questão dos valores corretos, e esta questão que eu acho que o pós-2008 houve muito um foco nas empresas em ter, quando se falava aqui em modelos de negócio, e é bom porque estas crises, nomeadamente esta pandemia, pôs em causa também muitos novos modelos de negócio, e esta frase que é do João Pedro, é preciso novos paradigmas e novas referências. Eu acho que o foco que houve em 2008 foi muito num modelo de negócio rentável, e o foco que pós-Covid, que acho que é uma tendência, é um foco em termos de um negócio sustentável. E acho que essa é uma grande diferença. E isso não se falava em 2008. Muito bem. Pedro, uma última pergunta que já vem sendo hábito nestas nossas conferências, embora ela já foi suficientemente respondida durante toda a tua intervenção e nestas perguntas e respostas, e que é qual é que é a importância de ser católico para a forma como lideras e a pessoa que és. Realmente, sabes, como eu fiz na minha introdução, como disse que era um disclaimer, é diferente, é difícil, por um lado, dissociar portanto, quando se fala muito, e o João Pedro falou isso na introdução, de unicidade de vida, por um lado é difícil dissociar, por outro lado, é também difícil associar estes chapéus que nós vamos tendo, e principalmente uma das coisas que também aprendi é que somos à prova, portanto, quando não é no dia a dia, somos postos à prova nessa unidade quando em situações de aperto ou de urgência, ou quando faltam resultados, ou quando não cumprimos os objetivos, ou quando é preciso colocar mais pressão, e acho que aí é que é realmente o grande desafio de unicidade. Agora, realmente
um livro que o João Pedro me deu, que gostei muito, O Monge e o Executivo, do James Hunter, sobre a liderança servidora, fala-nos realmente muito disso, quer dizer, que toda esta, que liderar é caráter, é ação, e mais do que um líder, é de toda a organização. Portanto, esta organização tem muitos líderes. E uma das grandes alterações em termos de liderança, também com esta crise, é que, contrariamente a que muitas pessoas pensavam que era preciso uma liderança, tipo liderança como em tempos de guerra, muito centralizada, com esta situação da pandemia, o que é preciso é uma liderança completamente diferente, centralizada, em que temos que criar aqui um empowerment de vários líderes. Eu acho que é essa liderança conjunta e esse caráter em ação de várias pessoas. Por isso eu também referi que, felizmente, temos muitas pessoas também ou que têm, ou que são católicos, ou que têm alguma espiritualidade, ou que têm alguma sensibilidade, e é isso que poderá fazer a diferença nas organizações. Portanto, eu gosto muito desta expressão do James Hunter: liderar é caráter em ação. Pedro, olha, muito obrigado. Foi sem dúvida muito inspirador e eu acho que esta ação é daquelas que também vale a pena voltar a revê-la depois, porque há aqui muitos temas e muitas mensagens transmitidas que para serem concretizadas implica percebê-las bem e depois conseguir pô-las em prática. E com esta lógica de passar de vendedor a servidor, eu acho que se todos conseguíssemos olhar para esta lógica do vendedor a servidor, é essencial. Muito bem. Passo ao João. Bom, obrigado eu e obrigado a todas as pessoas que também fui referindo e que me inspiraram também nesta partilha. Obrigado. João? Obrigado, Pedro. Não há muito a dizer em termos de resumo. Quero agradecer-te. Acho que incorporas bem os valores, ser simples, próximo e justo, e com isso marcar a diferença e seres exemplo na forma como também o fazes. Mostraste-nos aqui que o futuro vai ser diferente, não porque haja uma nova normal, mas um novo diferente. E é uma alteração climática, mas que seja uma alteração para um mundo mais justo, mais próspero, maior proximidade e não de distanciamento. De outra maneira, o vírus passou por aqui em vão e, portanto, cabe-nos a nós marcar essa diferença. Mostraste que a forma de fazer banca vai ser diferente, não é para vender produtos, mas é para satisfazer necessidades, para saber servir e para servir, criar valor. A importância de passar de vendedor a servidor, a importância do caráter e onde muitas vezes falhamos e não das competências, onde somos muito dotados, a importância de não cair nos 3Ds, o D do desânimo, do desistir e do desespero, e buscar novas formas de atuar. E obrigado por todo o teu testemunho, pela alma que colocas naquilo que dizes, pela tua autenticidade, pela tua unicidade de vida, e é um gosto de caminhar com todos vocês, e contigo em particular. Curiosamente temos uma história em comum, foi que inesperadamente cruzámos-nos numa peregrinação a caminho de Fátima, sem estar à espera, e esse encontro foi um encontro que nos marcou, a mim, ao Pedro, ao Miguel Belo Carvalho, e portanto quero-te agradecer e passar ao Padre José Pinheiro para a oração final. Obrigado.